Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Mundo da Automação Industrial. E nessa aula, pessoal, eu vou trazer para vocês o desenvolvimento de uma cena de automação industrial que eu criei aqui no Factory.io, tá? Essa cena tem 3 cilindros ali eletropneumáticos de dupla ação cada um, onde eu vou fazer a sequência do que está mostrando aqui na tela, tá? Essa sequência diz o seguinte: quando eu apertar esse botão aqui, liga, eu vou ter a seguinte sequência realizada: A mais, ou seja, esse cilindro aqui vai avançar, depois B mais, esse aqui avança também, depois C mais, esse aqui avança também. Quando os três estão avançados, a partir desse momento, o A menos, o A recua, o C menos vai recuar e o B menos vai recuar, tá? Eu vou usar para isso uma técnica chamada cascata elétrica. E eu vou desenvolver passo a passo para vocês verem aqui, tá bom? Acompanha comigo aqui. Vou abrir agora para vocês verem aqui o nosso software de programação do Schneider, tá? E vou aqui pegar e vou mostrar passo a passo. Como eu vou fazer uma simulação, eu não preciso trocar a CPU. A CPU pode ser esse modelo aqui, tá? Então, na programação, esse método chamado cascata elétrica, ele obedece uma regra, que eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, tá? A regra é a seguinte: a gente coloca sempre dois contatos abertos, coloca um contato aberto aqui nessa linha, faz esse fechamento aqui e daqui a gente faz mais um fechamento, que é esse de cá. A gente coloca uma bobina aqui e aqui a gente coloca um contato fechado. E nós vamos repetir isso aqui quantas vezes for necessário. Mas quantas vezes vão ser necessário para que isso aqui seja executado? Vamos lá. Voltando aqui para a nossa apresentação, o que acontece? Aqui, pessoal, para cada um dessas sequências aqui, eu vou ter um passo, tá? Então aqui, ó, nessa primeira parte eu tenho passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5 e passo 6. Ou seja, como eu tenho aqui vários cilindros aqui acionando e desacionando, eu vou ter uma sequência de 6 passos que vão ser executadas, até ele voltar a parar, tá? Se eu tivesse mais necessidade aqui de movimentação de cilindros, ou tivesse mais cilindros, era só fazer essa sequência aqui com mais passos, tá bom? Mas nesse caso a gente tem 6 passos. Então, voltando ao nosso programa, a gente vai ver aqui que eu preciso estabelecer 6 passos. Então, essa primeira bobina aqui, ó, vou chamar ela de passo 1. Eu vou colocar ela como sendo uma M20, tá? Uma memória auxiliar aqui. Vou chamar ela aqui de passo 1. Passo 1. E automaticamente esse passo 1 vai fazer a retenção aqui dele, tá? Passo 1 também. No caso, a M20. Aqui eu vou colocar uma outra memória chamada de M21. E vou dizer que esse aqui é o passo 2. Criei aqui uma memória. Muito bem. Pessoal, a sequência vai ser sempre essa. Quando eu ligar o primeiro passo, que vai depender dos sensores e do botão Start, ela vai ligar o passo 1, esse passo 1 faz a sua retenção, e ele só vai desligar quando o passo 2 for executado. Então a sequência em cascata elétrica é essa. Cada passo que eu executo a posterior do primeiro, desliga o passo anterior. E isso vai sendo feito até que chegue o último passo, tá bom? Então o que é que eu tenho que fazer agora aqui? Ó? Eu vou pegar essa hang que eu criei e vou criar 6 passos aqui. Ó. Vou dar um Ctrl C, vou colocar outra hang aqui e vou dar um Ctrl V. Vou copiar, na verdade, aqui, ó, copiar a hang e vou colar aqui a hang. Muito bem, copiei esse passo. Só que agora, aqui vai ser o passo 2. E aí, o passo 2, ele não tem memória. Esse passo 2, aliás, já está colocada a memória aqui, né? Deixa eu colocar de volta ela aqui. Passo 2. Deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. Pronto. Passo 2 está aqui. Então, o que acontece agora aqui, ó? Esse passo 2, ele vai estar aqui, só que quem é que vai fazer a retenção no passo 2? É o próprio passo 2 aqui que entrou, no caso, esse cara aqui, tá? E aqui já não vai ser mais o passo 2, porque é sempre o passo anterior, aliás, o posterior desligando o anterior. Então, esse passo aqui vai ser com a memória 22, e nesse caso, aqui vai ser o passo
3. Tudo bem? Então, sequencialmente vai ser sempre isso. Ó. Passo 1, deu condição aqui, ó. Aí vem mais um detalhe. Esse passo 1 é o que dá a condição de ser ligado o passo 2. E para isso eu tenho que ter um sensor que faça essa condição acontecer. Então é sempre sequencial. Passo 1 habilita o passo 2 e o passo 2 desabilita o passo 1. E assim por diante, tá? Então o passo seguinte vai ser a mesma sequência. Então eu vou copiar aqui novamente esse passo. Copiar essa hang. Vou colar ela aqui. Olha só, colei. Aqui agora vai ser o passo 3, que no caso é o M22. Vou colocar aqui, ó, M22, passo 3. Esse aqui vai ser o passo 4, então aqui vai ser M23. E aí não tem nenhuma memória que eu não criei o símbolo para ela ainda. Vou colocar agora que aqui vai ser o passo 4, ok? E aqui a retenção é do passo 3, que no caso é a M22. Passo 3. A retenção aqui, aliás, o passo inicial que vai dar condição é o passo 1. Então, na verdade, aliás, passo 2. Então, aqui é M21, que é o passo 2, tá? Então, sempre isso. Olha só que interessante. Todos os passos vão sendo primeiro, né, vão sendo seguidos, executados. Esse passo 1 deu condições de ligar o passo 2. O passo 2 deu condições de ligar o passo 3. Muito bem. O passo 3 desligou o passo 2 e o passo 2 desligou o passo 1. Muito bem. E aqui ficam só os sensores que vão ser colocados, tá? Então, vou repetir agora para mais 3 disso aqui, que são as sequências dos passos. Vamos lá. Vou copiar novamente aqui a hang. Vou colar aqui novamente ela. Agora aqui vai ser o passo 4. No caso, eu posso digitar aqui, ó, onde tem 3, eu vou digitar 4. Ele vai assumir. Passo. Ah, tá aqui, passa, tá? Então, eu vou colocar passa, depois eu corrijo aqui. Passa 4, na verdade é passo 4. Eu vou corrigir já já. Aqui também vai ser passa 4. Ok. Esse passo 3 dá condição de ligar aqui, então aqui vai ser o passo 3. E aqui vai ser o passo 5, que no caso é M24, tá? M24. Aí vai ser o passo 5 aqui, ó. Passo 5. Ok, criei o passo 5. Vamos corrigir logo esses passos ali, tá? Eu venho aqui em ferramentas, objeto de memória, bits de memória. Então, onde tem passa 4, eu vou colocar passo 3, tá? Ele está lá na frente. E por que eu deixei isso aqui separado? Porque essas primeiras vão ser usadas no Factory.io, tá bom? Então, deixei aqui, ó, passa 4, eu vou corrigir aqui como sendo passo 4 e vou aplicar, tá? Veja que já vai modificar lá no nosso projeto, ó, passo 4 ficou aqui, tá bom? Aliás, ficou passo 0, né? Deixa eu só corrigir novamente. Não é isso, é passo, não é 0, tá? Deixa eu voltar para cá, ó, passo e não passo. No caso, um 0 aqui vai ser passo, ok. Muito bem. Feito isso aqui, a gente vai seguir a sequência desses passos aqui, tá? Faltam mais 2 linhas, né? Mais 2 hangs. Então, vou copiar aqui, ó. Copiar essa hang e vou colar ela aqui. Colar hang aqui. E esse passo 4 aqui agora vai ser o passo 5, que no caso aqui, eu vou mudar isso aqui para o passo 5. Aqui vai ser o passo 4, que é o que deu começo do início, né, do ciclo aqui, passo 4. E aqui vai ser o passo 6, que é a M25. No caso, vou ter que criar esse símbolo agora, o passo 6. Tá? 6 aqui. Muito bem. Aqui vai fazer a retenção do passo 4, já está aqui retido, ok. E por fim, eu vou fazer o último passo aqui. Então, nesse caso, vou copiar essa hang novamente. E vou colar aqui essa última hang. Aqui nós vamos ter uma pequena alteração, tá? Aqui vai ser o passo 6. Deixa eu colocar aqui o passo 6 é M25. Ok, passo 6. Esse aqui não vai ser mais o passo, porque não tem mais nenhum. Então, vou deixar esse aqui em branco. E a gente vai colocar o sensor e vai desabilitar tudo aqui nesse passo, tá? Aqui vai ser quem é o passo que está aqui na sequência, passo 5. Então, aqui vai ser o passo 5. E a retenção aqui vai ser o passo 6. Muito bem. Dito isso, nós temos agora o nosso programa com todas as sequências de passos executadas, tá? Passo 1, habilita o passo 1.
no caso o passo 2 tira o passo 1. Aí quando eu tenho o passo 2 habilitando o passo 3 tirou o passo 2, está aqui na frente. Quando eu habilitei o passo 3, o passo 4 está aqui, desabilitou o passo 3 aqui na frente, passo 4 na verdade. O passo 4 foi habilitado, ligou o passo 5 desabilitou aqui, e por fim o passo 5 habilita o passo 6, que desligou aqui, desabilitando, né, o passo 4, e aqui ficou, tá? Aqui no final eu coloco as bobinas que eu quero ligar em cada passo, tá bom? Então aqui eu vou colocar o seguinte, ó. São 6 bobinas que eu vou habilitar em cada passo desse, tá? Então aqui, ó, essa primeira bobina vai ser o passo 1, vai estar aqui, certo? Essa outra daqui de baixo, na sequência, vai ser uma outra bobina, que no caso vai ser o passo 2. Passo 2, vai ligar uma outra bobina, certo? Foi aqui. Sequencialmente, eu vou colocar aqui agora mais uma bobina, que é o passo 3. Passo 3. Aqui eu vou ligar mais uma bobina. Aqui eu tenho o passo 4, nessa outra hang. Passo 4. E isso aqui vai ligar mais uma bobina, que é uma das saídas lá do nosso sistema, tá? Vamos colocar aqui a bobina aqui. Foi. E aqui o passo 5, na sequência aqui. Vou ligar mais um passo aqui, que no caso é o passo 5. Esse passo 5 vai ligar uma bobina. E por fim, eu tenho o passo 6, que vai ligar mais uma bobina. Então aqui eu tenho passo 6 aqui. Passo 6. Ok, então toda a nossa sequência de funcionamento já está aqui. Veja, pessoal, eu não precisei criar lógica nenhuma. Eu apenas lembrei aqui de uma sequência, né, uma metodologia, onde eu faço um passo, desligar após o outro, e isso vai ligando as saídas, tá? Esse sistema é muito interessante para quando você tem lógicas repetitivas, né? Que você tem que criar aí diversas operações. E isso aqui ajuda bastante, porque vão ser repetidas, todas as vezes vão estar executando a mesma parte, então essa metodologia de cascata elétrica é bem interessante para isso, tá bom? Bom, vamos ver agora quem são os sensores responsáveis por cada parte dessa aqui. Isso aqui a gente vai observar lá no Factory.io. Tá? Quando a gente vem aqui no Factory.io, eu vou vir aqui em File, Drives. O nosso drive de comunicação vai ser o TCP/IP Client. Tá? Nesse TCP/IP Client, eu vou aqui em Configuration. Na configuração, eu vou escolher aqui a quantidade de entradas que eu tenho. São 7, porque estão 6 sensores e mais o botão de Start, então são 7 entradas. E começando a memória M0, que é esse bit que está aqui, ó, M0, tá bom? O output seria começado a partir da memória 8, né? No caso que aqui eu tenho da 0 até a 7, aqui seria a memória 8. E aqui eu tenho 8 e tenho iniciando a memória 8 e aqui são 6 saídas, tá? Então se eu vier aqui para o nosso drive, já está aqui selecionado cada uma das partes, né? Aqui, ó, sensor A, sensor B, sensor C recuado, A, B e C avançado, tá bom? Aqui as saídas M7 avança, A avança, M8 A recua, M9 B avança, M10 B recua, M11 A avança, M12 C recua. Então tá aqui, eu vou só corrigir esse C aqui que ficou errado. A gente vem aqui em Dock of Tags e aqui ficou C, cadê a bobina aqui? C recua. Vou colocar certinho aqui. Recua. Pronto. Beleza, então vamos fazer a configuração agora da nossa lógica, tá, pessoal? Então quem vai ser o nosso botão liga é o M6. Então aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Esse botão que dá um start aqui vai ser o nosso M6. E eu vou chamar isso aqui de botão de liga, tá? Liga. Ok. Quem é o sensor que habilita o primeiro passo aqui? Bom, se a gente observar a nossa lógica aqui, pelo que eu estou mostrando aqui para a gente vai começar com a lógica A+. Então, o sensor que habilita, que dá condição desse A partir,
é o sensor A recua. Então, é esse A recua que está aqui, ó. A recuado. Então, sensor A recuado é que me habilita a primeira parte aqui. Então, vou procurar lá quem é o sensor A recuado. No caso, A recuado é o meu bit 0 ou M0. Então, vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, nesse caso, o M0. E vou dizer que ele é sensor A recuado. Vou colocar o nome dele aqui para a gente saber o que está colocando aqui, tá? Sensor A recuado. Muito bem. Olha que interessante agora aqui, ó. Sensor A recuado já está habilitando a condição de eu ligar aqui o primeiro passo para ser executado. Então significa dizer o seguinte: quando eu ligar o primeiro passo, esse passo 1 deve ligar o A para avançar, que é o que está mostrando a nossa lógica aqui, ó, A mais, tá? Então o que eu faço aqui agora? Esse passo 1 vai ligar a bobina do A avança. Quem é o A avança? É o nosso M7. Esse A vai ser o A avança. Então eu vou lá no nosso programa e no passo 1 eu vou colocar aqui na bobina de saída, aqui é o M7, passo 1, liga aqui o M7, M7. Esse M7 é A underline avança. Eu vou colocar assim, avança, tá? Então vamos lá, A avança. Muito bem. A primeira parte, o primeiro passo foi executado, tá bom? Então essa primeira parte aqui foi tranquila, certo? O segundo passo, o que é que vai acontecer agora, pessoal? O que é que diz a nossa sequência aqui, ó? Quando o A avançar, o B vai avançar. Então eu tenho aqui um sensor que vai me dizer que esse B vai ter que avançar. E a gente olhando aqui para o nosso diagrama, nessa sequência que eu tenho aqui, quando a gente vem para cá, quem é que indica que o B vai avançar? É quando o A chegou ao ponto final, ou seja, esse sensor aqui, que é o sensor A avançado, ele vai dar condição de ligar o B. Então é esse sensor aqui, ó, sensor A avançado, que vai permitir o próximo passo, que é fazer esse cilindro aqui avançar. Então o sensor avançado, se a gente for olhar aqui o sensor A avançado, quem vai ser ele? O sensor avançado é o M3, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, M3. Veja que é uma sequência. Se você seguir passo a passo, você não erra, tá? Então é um jogo de sensores com essa lógica que eu tenho aqui, tá bom? Então vamos lá. Sensor avançado é o M3. Eu vou colocar aqui agora M3. Esse endereço aqui vai ser o M3, que significa dizer que é sensor, vou colocar aqui, sensor A avançado. Avançado. Muito bem. Sensor A avançado. Deixa eu corrigir aqui, não ficou legal. É sensor A avançado. Agora sim. Sensor A avançado. Muito bem. Percebam que a primeira e a segunda lógica foi executada. Então, o sensor A avançado ele vai ligar o passo 2. Esse passo 2, pessoal, ele vai ligar o B para avançar. Se a gente olhar a nossa lógica aqui, quem avança é o B, tá? Então é B+. Então quem é que liga o B+? Se a gente olhar aqui no nosso drive, B avança é M9, tá? Então passo 2 vai ligar o M9. Então vou voltar lá no programa. E aqui o passo 2 vai ligar a M9. A gente vai descer aqui, ó. Vai ligar M9. E esse M9 vai ser o que? É o B avança. Avança. Muito bem. B avança. Olha só, pessoal, a gente tem uma parte já concluída, tá? Vamos seguir a sequência aqui. Vamos lá. O que diz mais aqui no nosso projeto? Que agora o C avança. Muito bem. Para o C avançar, esse B aqui que avançou, ele me deu condição quando ele chegou aqui na frente, tá? Então, depois que o B avançou, quem indica que ele está avançado é justamente esse sensor aqui, ó. Se a gente for mais para frente aqui um pouquinho, então esse sensor aqui vai dizer B avançado. Então esse sensor B é quem vai dar condição de ligar o C. Então a gente vem aqui no nosso programa de novo, e esse passo aqui, que é o passo 3, vamos voltar lá em cima, vai ser o nosso sensor, que é esse aqui, ó, sensor B avançado. Então se a gente for olhar lá no nosso drive, quem é o sensor avançado do C? Aliás, do B, é o M4, tá? Sensor B avançado é o M4. Então, na sequência aqui,
vai ser o M4, que quer dizer que o sensor B está avançado. Sensor B avançado. Então vamos colocar lá, avançado. Muito bem. Esse sensor B avançado, ele vai ligar o passo 3, e esse passo 3, por sua vez, vai fazer o C avançar. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vai colocar a bobina do C. Quem é que avança o C aqui? No caso é M11, tá? Então M11 vai ser esse aqui. Então M11 vai ficar na linha do passo 3, tá? Vai ser M11 aqui, ó, nesse ponto aqui. M11. Então no caso é C avança. Avança. Muito bem. C avança. Ficou errado. Vamos digitar de novo aqui. C avança. Ok. C avança. Perfeito, pessoal. Até agora o nosso projeto está andando aqui potencialmente aqui passo a passo, né? Seguindo aqui toda a sequência, né? E aí a gente vai definir agora todos os pontos que faltam agora, tá? Faltam 3 bobinas aqui de saída e faltam completar aqui os sensores dessa lógica que nós temos aqui, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa lógica, que a gente está faltando aqui, é nessa hang, tá? Então aqui a gente avançou o passo 3. Quem é o passo 3 aqui? O passo 3 foi esse passo que foi executado aqui, ó. Nessa sequência agora, o que é que está dizendo aqui? O passo 3 agora, quando esse cara entrar aqui, ele está automaticamente mandando o cilindro A recuar. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse sensor aqui do avanço, que no caso vai ser esse aqui da frente, tá? Esse sensor de avanço C, que é o M5, e mandar o A recuar, tá? Então esse sensor C avançado, que no caso o sensor C avançado é M5, vai estar na próxima sequência, que é esse aqui, ó, M5. Esse M5 aqui, M5 vai ser aqui o sensor C avançado. Muito bem. Então ligou o passo 4. O passo 4 vai ligar a bobina de retorno do cilindro A, que no caso vai ser aqui a M8, tá? Então o próximo passo, que é esse passo 4, vai ser ligado a M8 aqui. Então no caso vai ser ligado aqui, ó, M8. M8. Esse M8, por sua vez, vai ser o nosso A recua. Muito bem. Ok. Falta agora os dois passos finais aqui. Então a gente vai seguir de novo a sequência para finalizarmos aqui a nossa programação. Vamos ver aqui qual é a sequência que eu tenho agora. Bom, depois que o A recua, o C recua. Pessoal, para o C recuar, eu tenho que dizer que o A voltou. E quem é o sensor que indica que o A está recuado? É esse sensor aqui de final, ó. Esse sensor A, que está lá no início, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, o sensor A recuado é o M0. Então, o M0 é que vai dar dando condição da próximo passo ser executado. Então, aqui nessa sequência, vai estar aqui, ó, M0, tá? M0, certo? Que é o passo seguinte. Esse M0 significa que o sensor está recuado aqui, tá? Então, esse passo inicial, aliás, esse passo complementar, vai ser quando ele chegar ao final aqui, ele dá condição desse C aqui recuar, tá? Então, esse C aqui recuando, quem vai ter ligado agora aqui no passo 5 vai ser o C-, tá? Então, C- vai ser o quê, ó? Vai ser esse passo que eu tenho aqui agora. Esse passo aqui, ó, vai ser o C-, esse aqui, ó, tá? Então, esse passo aqui vai ser o C-. Esse C-, quem vai ser ele? Se a gente olhar aqui, o C- é o M12. Então, essa bobina aqui vai ser do M12, tá? M12, que vai ser o C recua. C recua. Ok? C recua. Muito bem. E agora, para finalizar, qual é o último passo que está aqui? Está dizendo B-. Então, quando C recuar, ou seja, esse cara vai recuar, o que eu estou dizendo aqui agora? Quando C recuar, o M2 está informando que ele recuou. Então, o próximo passo aqui, ó, na sequência, vai ser o M2, tá? Esse M2 aqui, ó. Nessa sequência, aqui vai ser o M2, que é o C recuado. M2, que significa
sensor underline C recuado. Recuado, tá? Muito bem, sensor C recuado. E aí, o sensor C recuado vai ligar o último passo aqui, que é o C, aliás, vai ser quem aqui? Vai ser o B recua, né? Na nossa sequência aqui, isso mesmo, B recua. Então aqui quem vai ser o nosso B recua? O B recua é o M10. Então a gente vai colocar aqui essa bobina do M10, tá? M10. Esse aqui vai ser o nosso B recua, de acordo com a nossa lógica. B recua. Ok, muito bem. Agora, para terminar todo o processo, o que acontece? Quando o B recuar, que é essa lógica aqui, quem indica que ele recuou? É o próprio sensor que está aqui nele, pessoal. Quando ele recuou, vai ser esse sensor que está aqui atrás, tá? Então, esse cara aqui, quem vai ser ele? O B recua. É um sensor que está aqui, ó. O sensor B é o M1, tá? Que é ele recuado. Então, nesse finalzinho de lógica, a gente vai colocar aqui, ó, para desligar tudo, o M do recuado, que no caso, como eu mostrei para vocês aqui, o B recua vai ser o M1. Então aqui no final eu vou ter aqui o M1 para finalizar a nossa lógica, tá? M1, que é o sensor B recuado. Muito bem. Então aqui, pessoal, nós fizemos toda a lógica sem precisar pensar muito na estrutura de como é que vai funcionar. A gente tem aqui toda uma lógica pré-definida, né, de cascata, como eu falei, uma ligando a e o que eu tenho que olhar os detalhes aqui são os sensores nas posições de acordo com cada movimento dos cilindros, tá? Então, feita aqui toda a nossa lógica, resta-nos agora testar, ver se funcionou conforme a gente espera. O que a gente espera aqui na lógica? É que seja A mais, A avança, B mais, B avança, C mais, C avança. Depois disso, A recua, C recua e B recua. Ou seja, vai ter que fazer primeiro essa sequência aqui conforme o nosso projeto, tá bom? Então aqui eu vou agora dar um play, aliás, vou fazer a simulação, colocar ele para simular. Está fazendo aqui a simulação do nosso software, tá? Muito bem. Está agora fazendo como se fosse o download aqui, né, para o projeto. Está aqui em pausa. Ele disse que agora eu vou habilitar o software, né, para carregar o CLP aqui do simulador, né? E aí a gente tem agora a lógica aqui toda esperando o funcionamento, tá? Eu venho aqui no Factory.io, dou um Connect, ele vai habilitar aqui a conexão e aqui nós vamos para o projeto para ver funcionando, tá? Vou aqui criar tudo e olha só que interessante agora. Qual vai ser a nossa sequência aqui? Voltando lá ao que a gente tinha falado. A mais, B mais, C mais. Ou seja, A avança, B avança, C avança. Depois disso, A recua, C recua e B recua. Então, o que a gente vai ter aqui? A avança, B avança, C avança. A recua, C recua e por final B recua. Vamos testar ver se funciona? Dá um play, vamos ver. Play, A avança, A, B avança, C avança, A recua, não recuou, não foi. Deixa eu voltar aqui de novo, vamos ver se está certo aqui. Vamos ver o que foi que aconteceu. Qual o passo que ficou travado aqui. Vamos dar uma olhada. Não tem nenhum passo travado. Não tem nenhuma lógica aqui travada. Tá, vamos ver de novo aqui o software. Ver se está ok. Drive, está ok. AC liga, está ok. M3456, vamos ver de novo. Vou resetar e vou fazer de novo o ciclo, tá? Pra gente ver o que foi que aconteceu. Eu posso fazer o teste aqui, pessoal. Resetando aqui seria o seguinte: eu dou um pause aqui, dou um OK. Aqui esse botão ele dá um reset geral, tá? Reseta a programação como se fosse do zero no simulador, tá? E aqui a gente dá um play de novo. OK. Resetei aqui também o CLP. Vamos ver se está conectado aqui. Está conectado. Vamos dar um play novamente. Vamos lá. A avança, B avança, C avança. Aí era A para recuar. O A não recuou. Então, o que foi que aconteceu aqui agora? Vamos olhar a sequência aqui. Ó. O passo foi executado.
O passo que está executado aqui foram 3, né? Executou aqui. Deixe-me ver aqui o programa. Ele só executou a sequência, mas não executou o desligamento, tá? Então, o que aconteceu aqui agora? Vamos olhar se a sequência de passos está de forma correta. Olha só, vou tirar aqui de simulação, vou dar uma tirada de software aqui novamente e vamos conferir se os sensores estão na forma correta aqui, se não teve nenhuma troca de sensores de posição. Vamos ver a sequência. A mais. Então, a mais significa dizer que vai avançar quando B avançar. Na verdade, ele parou aqui, ó, no C+. Esse C+, ele teria que fazer o cilindro A recuar. Então, C+, quem vai ser o C+? O nosso C+, aqui, vamos ver aqui. C+, é o M5. O M5 vai ligar o passo 4. M5 liga o passo 4, que é essa sequência aqui, ó, passo 4. Então, vamos ver se o M5 está ligando o passo 4. M5 está ligando o passo 4. Ok. Passo 4 está sendo ligado, M5. Agora o passo 4, ele vai ter que ligar o A-. Deixa eu ver aqui, o A-. O A-, quem é o A-? O passo 4 liga o A-. O A- é o M8. Então, passo 4 liga M8. Vamos dar uma olhada aqui. Passo 4 liga M8. Passo 4 liga M8. Tá certo aqui. Vamos dar uma olhada na sequência. Tem mais alguma bobina que pode ter colocado aqui de forma incorreta. Vamos dar uma olhada no geral, tá, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Liga M0, M0 fecha e faz a retenção. Ligou a bobina aqui, fez a retenção. M1 desligou. Aliás, passo 2. Aqui o passo 1, sensor. É o passo 3, liga o passo 2, faz a retenção. Passo 2, liga o passo 3, faz a retenção. Passo 4, aqui no caso 3, liga aqui o passo 4. Passo 4 vai fazer a retenção. Passo 5 tira. O passo 4 dá condição de ligar o passo 5. Tira aqui o passo anterior. Passo 4. Aqui está o erro, pessoal. Passo 5 e aqui está a retenção passo 4, tá? Então, cuidado que qualquer errozinho no nosso software, na programação disso aqui, ele vai dar erro, porque ele não faz a sequência que deveria fazer, tá? Então, aqui, ó, como eu copiei a linha, esse cuidado aqui é que você tem que observar, tá? Ele tem que observar que a sequência tem que ser com as retenções e com a sequência certa. Então, aqui não é o passo 4, aqui vai ser o passo 5, que faz a retenção do sistema, tá? Passo 5. Vamos ver se o outro está certo aqui. Passo 5 liga aqui o passo 6. Passo 6 desabilita e o passo 6 faz a retenção. E aqui ele desabilita quando chega ao final. Pronto. Vamos corrigir isso aqui. Feita a correção. Vou fazer novamente o download. Olha só. Feito o download. Com a correção já realizada. Muito bem. Não foi planejado, mas vocês podem observar que a técnica é essa aqui, tá? Detalhada. Mas qualquer troca de bobinas, o sistema não funciona de forma correta, tá bom? Então vamos ver aqui agora o drive novamente do Factory.io. Vamos conectar, né? Ó, tá conectado. E aí nós vamos executar a sequência que está definida aqui, tá? Vamos lá, dá um play. Vamos pegar a sequência de novo. A avança, B avança, C avança. A recua, C recua e depois B recua. Vamos ver? A avança, B avança, C avança, A recua, C recua e B recua. Olha só, pessoal, que maravilha. Funcionou perfeitamente a nossa cascata elétrica. O único detalhe ali é que uma troca de um sensor, né, aliás, de uma retenção ali, tinha dado falha no nosso sistema. Mas vocês veem que agora está funcionando perfeitamente. Vamos lá de novo, olha só. Pulsei, A avança, B avança, C avança, A recua, C recua e B recua. Muito legal, pessoal. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa técnica de cascata elétrica ali, ela é muito interessante, tá? Outra coisa que eu tinha falado também, que vou lembrar para vocês aqui. Lembre que eu tinha dito para vocês que eu ia reservar aqui umas memórias para usar no CLP. Então, essas memórias que eu estou usando aqui na simulação vai da M0 até a M12. Por isso
que aqui no CLP eu comecei as auxiliares a partir da M20, porque eu ia usar as outras auxiliares aqui para fazer toda a lógica do funcionamento, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham compreendido como é que é a lógica de funcionamento ali de cada uma dessas etapas que eu fiz. Veja que para tarefas repetitivas é interessante você usar a cascata elétrica sem precisar pensar muito na estrutura do programa. Basta usar essa estrutura aqui desenvolvida, olhar os sensores que vão estar habilitando e desabilitando cada etapa e assim funcionar todo o projeto, tá bom? Então, obrigado e até a próxima aula.